Boa noite a quem está entrando aqui nessa nossa live, hein? Live de sucesso hoje. Se você está entrando aqui, tem o seu grupo lá de famílias com filhos, que sejam crianças, adolescentes, com a T21. Já manda esse aviãozinho aqui, ó, diretamente para eles, tá? Para que eles possam participar aqui da live também, porque essa é uma live muito especial. Tô esperando, vou ver se o doutor Renato vai entrar aqui com a gente, tá? Ele estava esperando para entrar, daqui a pouco ele tá aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigada pela audiência. Um prazer tê-los aqui. E esse é um tema que, quando eu abro a caixinha de perguntas, chovem perguntas aqui na minha página. Ainda existem mitos, verdades, dificuldades de compreensão num universo cheio de novos vírus e cheio de novas vacinas. Nada mais interessante do que a gente trazer quem entende de vacina. E hoje eu tenho a honra de receber aqui na minha página. Aqui tem bastante médico, aqui tem bastante famílias, mas a gente vai fazer um bate-papo direcionado e que eu sei que vai sanar demais a dúvida de vocês com o Dr. Renato Kifuri, que foi, na realidade, um símbolo aí que se tornou mais conhecido como um símbolo de ciência sobre conhecimento na pandemia do Covid. Eu duvido que vocês nunca tenham visto ele por aí. E hoje ele está aqui. Vou mandar um convite para ele, que ele já está aqui. Deixa eu mandar aqui. Para ele entrar aqui na nossa live. Podem mandar perguntas. Eu tenho um direcionamento para a gente também otimizar o tempo do Dr. Renato. Boa noite, caro amigo. Você não sabe o Olá, tamanho da minha felicidade. a felicidade é minha. Obrigado, Renata, pelo convite. Uma honra estar aqui com você, um prazer enorme aqui, numa fim de ano, né? Já chegando aí os últimos momentos de Os últimos. 2024 e a gente aqui ainda batendo um papo, coisas tão importantes, né? Para bater um papo. Extremamente importantes. E eu tenho, assim, uma audiência tanto de famílias, de crianças, pacientes, muitos adolescentes também dentro da síndrome de Down, e uma audiência de médicos, né? Eu auxilio muitos pediatras nesse controle aí dos pacientes com a síndrome. Então, eu achei interessante, eu estou trazendo, eu já fiz uma live semana passada com o Dr. Tadeu, e eu estou trazendo especialistas do meu contato para que possa fazer uma troca com essa audiência, que vai ser bom para todos os Que legal, lados. Para obrigado. otimizar, não, só podia ser você, né? Eu estou assim lisonjeada, feliz demais. Olha só, para otimizar o seu tempo também, né? Em pleno 16 de dezembro, eu fiz um roteirinho assim de perguntas, mas fique à vontade. Aqui a gente é bem relaxado. Não sou Ana Maria Ah, não? Braga. Ah, Ah, é eu muito vi. melhor que a Ana Maria. Então aqui é bem relax, tá? Mas eu queria começar essa live. Ah, quer se apresentar? Que eu não te apresentei. Não, é um amigo da Renata, tá ótimo. As pessoas te conhecem aqui. Eu sou Comece... pediatra, não, deixa eu falar, eu sou pediatra infectologista, estou hoje na Sociedade Brasileira de Pediatria como presidente do Departamento de Imunizações, né? Atuando bastante em infecto e imunizações há muito tempo, no Programa Nacional de Imunizações e também na Sociedade Brasileira de Imunizações. Eu só estou com isso aqui um pouco tremendo aqui, mas já já eu me acerto aqui. Ele tá É, nervoso. primeira vez, Ah, a gente sempre fica tenso, né? mas ele ficou mais dentro da televisão do que fora, né? É, Nesses últimos anos, É Renato. verdade, é verdade. A gente teve bastante participação na pandemia, realmente, com a chegada das vacinas, a gente dedicou um tempo enorme aí na comunicação, isso E foi que é uma super parte importante, né? de uma importância máxima, né? Porque isso é ciência e é importante. Olha só, eu fiquei pensando como que eu ia começar essa live, porque as dúvidas em imunização nessa população são gigantes. Sempre aparecem, sempre vêm, seja no consultório, na mídia social. E aí eu pensei da gente começar falando a dúvida central, que é o seguinte: todo mundo me pergunta se a imunização é exatamente a mesma. A gente segue o mesmo calendário da criança tradicional, comum, para as crianças com T21.
E eu vou além, né? Se eu pensar em imunização na síndrome de Down, eu deveria levar em consideração alguma especificidade de imunidade dessas crianças, porque eu acho que no fundo, essa é a dúvida da maior parte das famílias e dos pediatras. Olha, Renata, a gente já, você tem muita experiência, né, no acompanhamento desses pacientes com T21 e com todo o segmento, a incidência de infecções em pacientes portadores da síndrome é maior do que quando você compara com quem não é o portador, por diversas razões, né, às vezes relacionadas às infecções respiratórias, a questão muscular de toda a via respiratória, a hipotonia muscular também favorece vamos dizer, uma limpeza mais fácil dos brônquios, das secreções. Então, mesmo o vírus que causa uma doença numa criança rígida, que tem uma musculatura mais um tônus, ela responde melhor. A questão imunológica, tem vários estudos aí mostrando que a resposta, principalmente de anticorpos, também na resposta de células, né, de defesa, mas principalmente na produção de anticorpos, é também reduzida. Isso faz com que esses portadores, os portadores da T21 tenham uma facilidade maior para infecções. E já há um tempo atrás, mesmo antes de muitas vacinas serem incorporadas no calendário de rotina, a gente já recomendava algumas vacinas especiais. Então, quando não tinha meningite no Programa Nacional de Imunizações, quando não tinha pneumonia, quando não tinha gripe, a gente recomendava fortemente que esses grupos, eram chamados pacientes especiais, recebessem um calendário de vacinação diferenciado. Então, hoje a gente ainda continua, né? O calendário da criança, ele está bastante completo, mas se você tem um adolescente com T21, ele precisa tomar vacina de meningite, ele precisa de doses de reforço de pneumonia, ele precisa estar com suas vacinas de hepatite em dia. Vírus sincicial respiratório para os bebês, hoje nós temos ferramentas que fazem uma diferença numa infecção tão importante e em pacientes de risco, ou seja, quem tem uma cardiopatia, quem tem uma trissomia, quem tem uma doença pulmonar crônica. Então, há sim imunizantes, vamos dizer, específicos ou pelo menos complementares que a gente hoje tem disponível tanto no SUS, não só na rede comum, nas postos de saúde, mas nos centros de referência de imunobiológicos especiais, chamados CRIs, e também na rede privada a gente tem vacinas especiais, ou recomendadas também, para esses pacientes. Então, o nosso grande recado é: segue-se sim o calendário vacinal, que é super completo, na necessidade de fazer reforços, por terem ali algumas questões específicas, como a parte do aparelho respiratório, fazerem novas vacinas de reforço seria interessante. E eles são um grupo que tem maior chance de adoecer, então nós não podemos atrasar calendário, né? A gente Não, tem de que jeito seguir a nenhum. risca, De jeito nenhum. porque eu vejo as mães protelando. A gente vai falar, eu vou te dar algumas vacinas aqui para você me dizer como que isso funciona aqui para a turma, mas protelando algumas vacinas, fazendo as vacinas de maneira espaçada, atrasando o calendário, e eles são um grupo de risco, então a gente teria que otimizar a vacinação. Todo paciente que tem um risco aumentado, você não deve atrasar. Um equívoco você deixar para depois uma vacina. Ah, vou fazer daqui um mês, daqui 2 meses, uma vacina de pneumonia, uma vacina de Covid, uma vacina de gripe. Você está atrasando o calendário da criança e o que coloca em risco qualquer um, né? Mas ainda mais alguém que tem algum grau de comprometimento do seu sistema imunológico. Então você prejudica com atraso. Não há porquê gente, pelo contrário, esses pacientes que têm um fator de risco qualquer que seja para desenvolver, eles têm ainda mais, vamos dizer, necessidade de acelerar esses esquemas e não retardá-los. Retardá-los significa colocar em risco e não há nenhum prejuízo na resposta imune. Isso é importante destacar também, Renata, porque às vezes quem quer adiar uma vacina fica pensando, se eu der separado, ele vai ter menos reação, eu vou ter uma resposta melhor para a vacina. Isso não é verdade. Na resposta que a gente tem ao administrar as vacinas dentro do calendário, elas foram estudadas, por isso que elas podem ser aplicadas de maneira simultânea, né? As vacinas de 2, de 3, de 4 meses, em indivíduos saudáveis, que não têm nenhum fator de risco, e também indivíduos que têm alterações como cardiopatias, que têm o T21, que tem qualquer outro fator de agravo para a sua saúde. Então, esse recado que você deu é importantíssimo, Renata.
jamais atrasar vacinas, pelo contrário, nós temos é que otimizar e tentar não fazer com que essa criança fique com atraso vacinal. Perfeito. Já surgiu essa pergunta aqui, uma grande preocupação que a gente tem é na imunização contra o pneumococos, né? E a gente teve várias mudanças aí de lançamentos de novas vacinas e É essa dúvida verdade. tem sido persistente, porque até então a gente tinha os pacientes da rede pública que faziam pneumo 10 e continuam fazendo a pneumocócica 10. Tínhamos na rede privada a pneumocócica 13, que depois virou 15 e agora apareceu a 20. Então, o É. pessoal está em polvorosa. E, além disso, aos 2 anos de idade, a gente sempre indicava a pneumo 23 para este grupo. Como é que fica esse painel da pneumonia agora, da pneumonia, do pneumococcus? Só para a gente entender, o pneumococo é uma bactéria que tem vários tipos, né? Tem mais de 100 tipos de pneumococos espalhados. Por isso que as vacinas vêm com 10, com 13, com 7. A primeira lá atrás, na verdade, começou com 7 tipos, né? Então a gente tinha essas vacinas com 7, depois avançamos para as 10. E um fenômeno que acontece com essa bactéria, Renata, né? Só para quem está nos acompanhando, você sabe bem, a gente tira de circulação aqueles tipos que estão na vacina. Então, tá no país inteiro está recebendo a vacina 10 valente, no Programa Nacional de Imunizações. Esses 10 tipos que estão na vacina, eles virtualmente desaparecem. A vacina tem essa capacidade de eliminar de circulação, de tirar de circulação esses tipos do pneumococo que estão ali na vacina 10 valente. Só que essa bactéria é muito espertinha. Na hora que você tira de circulação esses que estavam na vacina, outros começam a ocupar, outros tipos da mesma bactéria começam a ocupar esse espaço, substituindo ali esses tipos que foram tirados de circulação. E aí a gente tem que correr atrás, fazer vacinas com mais valência, manter os tipos que já estavam circulando, mas acrescentar os tipos chamados emergentes, para que a gente continue tendo vacinas de vanguarda, cobrindo os tipos que mais circulam numa nova realidade. E por isso que o Brasil está atrasado, né, no programa público. A gente continuar usando 10, a gente está muito defasado, porque já tem vários tipos que já substituíram esses 10 que a gente precisava mudar o nosso Programa Nacional de Imunizações. Esse é um pleito nosso da Sociedade Brasileira de Pediatria, junto ao Ministério, nós estamos batalhando para que a gente possa incorporar vacinas com maior quantidade de tipos da bactéria. Então, chegou a 13, os países que utilizavam a 13 já viram outros surgir e mudaram para 15, os que utilizavam a 15 já viram outros surgir e mudaram para 20. Como nós estamos muito lá atrás, estamos utilizando só a 10, a gente, na verdade, nós temos muitos tipos que já estão na 13, mais ainda que estão na 15, e a 20 seria a mais completa de todos. Para quem faz... Seria o ideal, né? O ideal é Fazer o fazer a 20. 20. E esse esquema sequencial que você bem lembrou, quem tomou a 13 faz depois de 2 anos a 23, quem recebe uma vacina da 20 nem precisa fazer essa 23, porque esse ganho que a gente tem da 20 para 23 é muito pequeno. Os Estados Unidos fazem assim, o Brasil também deve recomendar. Chegou a vacina 20, o ideal, mesmo para quem tomou a 10, quem tomou a 13, quem tomou a 15, se é um paciente de risco, a gente tem recomendado sim uma dose da 20, sem a necessidade de completar com a 23. Então, facilita o esquema, uma única dose, cobre quase todos os tipos, uma vacina que é melhor ainda do que essa 23. Perfeito, era isso que a gente queria, que você colocasse. Pessoal, foi a pergunta que mais surgiu, porque no final de semana eu abri uma caixinha de Ah, que perguntas e a legal. pneumo era gigante, assim, era todo mundo querendo saber. Pessoal, se tiver dúvidas em relação ao que a gente está falando, vai colocando aí, é que da pneumo já apareceu, tá? Pra gente ir otimizando, beleza? Olha só, próxima vacina. Essa é a vacina que eu tenho mais dificuldade dentro do consultório. Covid-19 É, nas crianças e nas crianças com T21 é um desespero. Vamos tirar esse mito da frente? Me ajuda, vamos, a gente... porque as mães não querem fazer de maneira alguma. Você pode explicar tudo para elas que elas não querem. Então não sou eu que estou falando. Não, mas é engraçado como as fake news e as questões relacionadas à Covid-19 impactaram demais as crianças, né? Os pais, né? Eu acho que por vários motivos, né, Renata? O primeiro deles que a gente... E é verdade mesmo, a Covid-19, ela acomete crianças de uma forma muito desproporcional quando a gente compara
com idosos, com adultos mais velhos, ou seja, gente que tem um risco muito maior na população idosa do que nas crianças. Então, quando você compara, difícil você ver uma criança internada, morrer de Covid, morre muito mais velhinho. Realmente, a comparação não é justa. A gente deveria comparar a Covid-19 na pediatria com as demais doenças pediátricas. Nesses últimos anos, nos 3 anos aí de 4 de pandemia que a gente vivenciou de 2020 para cá, nós tivemos mais óbitos de crianças por Covid do que a soma de todas as outras doenças do calendário. Se você somar as mortes por diarreia, as mortes por pneumonia, as mortes por gripe, as mortes por coqueluche, por difteria, por febre amarela, enfim, você pega todas as vacinas do calendário contra as quais ninguém hesita em vacinar seus filhos, a Covid-19 fez sozinha mais vítimas do que todas essas doenças juntas. Porque, então, quando você compara a Covid-19 na pediatria com as outras doenças infantis, a Covid é uma doença muito importante ainda na pediatria, especialmente nos primeiros anos de vida. Tanto é que hoje, passada a grande, vamos dizer, epidemia da Covid-19, o grande perigo, a gente só está vacinando grupos de risco. Ou seja, não estamos vacinando mais todo mundo, 100% da população. Nenhum país do mundo vacina 100% da população. Vacina quem está adoecendo mais. Crianças, idosos, gestantes e todos que têm algum fator de risco. Então, se a criança precisa tomar, se a criança com T21, com síndrome de Down, precisa mais ainda, porque ela tem 2 fatores de risco. A idade e tem ainda a T21. E se tiver uma cardiopatia, nem se fala. O risco de uma criança com esses fatores de risco internar por Covid, ter complicações, ter Covid longa, ter a síndrome inflamatória, é muito maior do que uma criança mais velha ou que não tenha nenhum desses fatores de risco. E talvez a grande preocupação é com segurança, achando que a vacina pode trazer algum malefício. Essa é uma das vacinas mais estudadas no planeta, né, Renata? Acho que a gente Sim, nunca com teve uma certeza. parcela tão grande da população mundial vacinada com vacinas, com qualquer vacina. Então, essa vacina, nós temos mais de 12 bilhões de doses. Lembrando que a população mundial é de 8 milhões, 8 bilhões. Nós temos aí mais de 90% da população mundial com mais de 2 doses de vacina. Um Ou terço delas, seja, é, um não tem terço uma delas as avaliação vacinas de maior. RNA. Não tem. Um terço dessa população com as vacinas de RNA mensageiro, que são essas que a gente tem. Então, a gente tem uma enorme experiência em termos de segurança. São vacinas que não trazem risco para a criança. Aquele pequeno risco aumentado de miocardite foi só entre os adolescentes, crianças não tiveram. Não temos óbitos por vacina em crianças, então cuidado com essas notícias falsas. Ah, morreu por causa da vacina. Ah, teve não sei o quê por causa da vacina. É mentira. As vacinas são seguras. O risco é ficar sem a vacina na pediatria. E ainda mais se tiver esses fatores de risco. Então, vamos tentar desconstruir realmente essa ideia de que vacina de Covid para criança é desnecessária e ainda pode fazer mal. Dois grandes equívocos. São vacinas necessárias e que não tem risco de recebê-las. Então, minha recomendação aí é que recebam sim, se protejam, porque não tem nada pior. Eu costumo dizer que contra o arrependimento não tem vacina, né, Renata? Ainda não tem. Depois que aconteceu, né? Eu Aí... atendi uma. Eu conversei com uma mãe hoje que ela pegou Covid e aí estava preocupada com a criança, né? Com a bebê e tal. E eu conversando com ela, eu falei assim: como é que ficou mesmo a vacina dela? Porque na hora eu não estava lembrando. Ai, doutora, eu fiz a primeira dose. E depois a segunda ficou em falta, eu esqueci, passou, não fiz, né? Aí nessa hora bate o desespero, Bate o né? Porque desespero. você E fala lembrar, assim, eu tinha que fazer e não voltei. E agora, meu Deus? Então é isso que a gente quer evitar, a gente quer ter a segurança. Tem um surto de meningite ali no bairro, na escola do meu filho. Se o meu filho está vacinado, eu durmo tranquila. Mas se ele não tá, é, começa aquela começa loucura, aquela. né? Então é Aí querer complicado. vacinar depois que já teve contato, a vacina leva um mês para fazer efeito, fica naquele Exatamente. desespero. E é o que você falou, né? Quando a gente tem uma vacina como a Covid, precisa lembrar também, deixar claro, que todo mundo às vezes se decepciona um pouco. Eu tomei a vacina e mesmo assim peguei a doença. A vacina já se mostrou muito eficaz para prevenir complicação, forma grave, internação, mas ela não é tão boa para prevenir infecção, especialmente se passa algum tempo, né? Então, quem tomou vacina há mais de 6 meses fica com uma proteção muito baixa, mas continua protegido, especialmente se está nesses grupos de risco, contra as formas graves da doença. As vacinas transformaram a Covid
numa doença que você trata em casa. 75% dos óbitos por Covid foram antes das vacinas chegarem. Renata, 75%, 3/4, 3 de cada 4 mortes por Covid foi em pessoas que não tomaram vacina. Ou seja, as vacinas mudaram a doença, transformou a Covid numa doença diferente do que era na era pré-vacinal. Não tem o que discutir, né? Aqui a Valdirene fala que a filha tem 7 meses, é cardiopata. Ela não se sente confortável em fazer a vacina do Covid. É nessa criança que a gente tem que fazer. Valdirene, esse risco é grande. Sua criança é um bebê. Hoje, as taxas de internação, Valdirene, nos bebês, nas crianças menores de 1 ano, só perdem a incidência para os maiores de 80 anos. Quem mais interna por Covid-19 hoje no Brasil são os maiores de 80. Em segundo lugar, os menores de 1 ano de idade. Então, sua filha está no risco, aí na população de maior risco, no segunda população de maior risco de ser internada por Covid. Se tem uma cardiopatia associada, então, é motivo de sobra para você fazer a vacina, proteger sua criança, porque o risco é grande nesse grupo. Não menospreze, não tenha medo da vacina, tenha medo de deixá-la desprotegida. Exatamente. E aí, voltando com essa questão do cardiopata, a gente tem a questão das cirurgias cardiológicas, que as crianças são submetidas à cirurgia e o timo é retirado. E há essa questão da contraindicação de vacinas de vírus vivos atenuados, como por exemplo a febre amarela, e agora teve o surgimento da dengue, então surge muita dúvida em relação a quem pode dentro da T21 ou não, porque muitas vezes a criança é só uma cardiopata, não passou por procedimentos cirúrgicos, mas também não querem fazer a vacinação. É, Então, acho que esse é um outro tema é. que é legal a gente pôr um foco. Embora a febre amarela seja uma doença rara aqui no Brasil, né, a gente tem registrado poucos casos de vacina de doença febre amarela, felizmente, porque boa parte da população brasileira é vacinada, né, especialmente quando a gente tinha febre amarela localizada na região centro-oeste, na região norte, e a doença foi se expandindo. Começamos a registrar casos no sul, no estado de São Paulo, aqui no sudeste, no nordeste. Então, isso fez com que a gente deixasse de vacinar somente algumas regiões do país e passasse a fazer uma vacinação indiscriminada em todo o país, em todas as cidades, municípios e estados. Então, a febre amarela tem uma letalidade, ou seja, se alguém pega a febre amarela hoje, a chance de morte é algo perto de 40%, Renata, 35% a 40%. Então, embora ela não seja muito frequente, se você dá o azar de ser picado por um mosquito que picou um macaco contaminado, depois te picou, e hoje a gente vive em condomínios, vive em sítios, a gente não precisa mais ir para a Amazônia para encontrar o vírus da febre amarela. Ele está aqui na Grande São Paulo, nas cidades vizinhas, nas fazendas, aí, nos sítios aí, onde faz seu churrasco de fim de semana. Então, né, nós não temos hoje uma zona no Brasil livre 100% de febre amarela. Então, é importante a gente vacinar contra a febre amarela. Realmente, quem fez cirurgia cardíaca aberta, né, aquela, não por cateterismo, aquela que abre o peitinho da criança para operar o coração, você precisa, para chegar lá no coração, tirar o timo da frente. Né? O timo é um órgão nosso que nós temos aqui no tórax e que é muito desenvolvido na criança, responsável aí por defesas, por produção de anticorpos, de células de defesa. E a vacina da febre amarela ela acaba tendo algum risco se a gente tira esse timo, porque não modula muito a nossa resposta imune. A vacina pode ter um efeito colateral mais grave nessas pessoas que não têm timo. Então, a vacina é contraindicada em quem fez cirurgia cardíaca aberta, ou precisou retirar o timo. E aí, obviamente, temos que cuidar com repelente, evitar as viagens para regiões de alto risco, cuidar mais desses indivíduos que não podem receber a vacina. Mas é só E para quem neste fez cirurgia. grupo, Só para quem fez isso. cirurgia cardíaca. Se a criança tem síndrome de Down, se a criança tem não fez uma cirurgia com remoção do timo, a gente não tem nenhuma contraindicação, muito pelo contrário, temos que vacinar. E a gente está fazendo um levantamento, já adiantando para você, que nós temos muitas crianças cardiopatas que sofreram cirurgia cardíaca e que foram vacinados. Que a gente está agora levantando esses casos, Renata, para saber se realmente é uma contraindicação. Talvez a gente volte a Ótimo. discutir daqui a um tempo aqui, mostrando que
a experiência com vacinados em pessoas que tiram cirurgia e tiraram timo também pode mostrar um dado de segurança que a gente não tem hoje publicado. Muito bom. E a dengue, vale a mesma coisa? A dengue vale a mesma coisa, né? A gente é uma vacina nova, né, que a gente ainda tem pouca experiência com ela. Ela está licenciada acima dos 4 anos de idade ainda, portanto, a gente tem ainda pouca experiência com vacinas de dengue em pacientes em situações especiais. Então, a gente tem hoje algum cuidado em fazer vacina de dengue em quem, de novo, tirou o timo, mas jamais em quem tem uma cardiopatia, jamais em quem tem uma síndrome de Down, jamais com outros fatores de risco. Pelo contrário, com acima de 4 anos, com T21, com alguma cardiopatia, com fator de risco, tem que tomar vacina de dengue. Ou deve tomar. Pessoal, essa live ela é imprescindível, né? Todo mundo tem que assistir. Ainda bem que ela vai ficar salva na minha página. As Boa. minhas perguntas, porque isso aqui é onde gira a problemática, entendeu? Da imunização. Tudo que a gente falou. Vamos falar de VSR. Teve a pergunta aqui, né? E vamos falar porque vem coisa aí pra frente, né? Vamos falar de vírus sincicial, pessoal, sobre as bronquiolites. Bronquiolite é a doença mais típica, né? Clássica, relacionada ao vírus sincicial. Quem tem filho aqui, já teve um filho com bronquiolite que está nos acompanhando, sabe ali que o impacto muitas vezes não fica só naquele episódio agudo da bronquiolite, da chiadeira, do cansaço, da falta de ar, que às vezes interna a criança, se tem uma T21 ainda mais ainda, com maior risco ainda, com maior frequência ainda. E depois que você tem esse episódio agudo, muitas vezes as crianças persistem chiando, aquele bebê chiador, que pega um resfriado de novo, chia de novo, e vai para aquelas bombinhas, e vai para o espaçador, e usa corticoide. Essa sibilância recorrente, que muitas vezes acaba até virando uma asma, tem muita ligação com uma infecção precoce pelo VSR. Quanto mais cedo essa infecção, e quanto mais grave ela for essa bronquiolite, maior o risco de você ter recorrência desses episódios de sibilância, de chiado, tal do bebê chiador. E a gente buscava muito tempo, né, Renato? Como pediatra, a gente sofre cada ano uma epidemia, as nossas enfermarias lotadas, nossos pronto-socorros cheios de crianças chiando. Detalhe, essas epidemias não tem mais a sazonalidade, né? Aquele período, né? Porque a gente tinha, vai pensar em bronquiolite, vai pensar em início de outono. A gente teve epidemia em outubro, novembro, né? Algo assim. Deu uma boa desorganizada nessa sazonalidade depois da pandemia, né? Parece que a coisa vem voltando a um padrão mais habitual aqui. Mas a gente tem isso, vamos dizer, atividades do vírus fora do seu período habitual muito frequente. Hoje, estima-se que 1/3 das internações por bronquiolite, por VSR, é fora desse período sazonal. Ou seja, a gente tem 70% ali naquele período, mas 1/3 dessas internações são fora desse período, então proteger durante todo o ano seria o ideal. O que a gente tinha até então de prevenção era um anticorpo caro chamado palivizumab. Quem teve um bebê cardiopata que está nos acompanhando sabe como foi importante imunizar o bebê no primeiro, no segundo ano de vida, no cardiopata, mas é uma droga que era muito cara, restrita. Os estudos foram feitos só em populações altamente de risco, prematuros extremos, cardiopatas. E aí chegaram 2 estratégias importantíssimas neste último ano. Em 2024, tivemos 2 boas notícias. Uma delas é uma vacina dada para a mãe. A mãe produz anticorpo, passa passivamente para o bebê, e o bebê nasce protegido, atravessa ali a primeira estação do vírus, os primeiros 6 meses de vida, protegido com esses anticorpos que a mãe transferiu pela placenta. Então, essa estratégia hoje já foi adotada em países como a Argentina, nos Estados Unidos, no Reino Unido, vacina a mãe para proteger o bebê. E a outra estratégia, não menos eficaz, aliás, tão eficaz quanto, é imunizar direto o bebê, não mais com palivizumab, com aquele anticorpo caríssimo, mas que era de dose mensal, mas uma única dose do bebê ao nascer, chamado nirsevimab, o nome comercial é Beyfortus. Então, o Beyfortus você aplica no bebê quando nasce, ele passa todo o primeiro semestre de vida protegido. Esse está chegando agora no Brasil também, algumas maternidades já estão aplicando, aqui em São Paulo, em Campinas. Então, é uma ótima notícia para a gente proteger as crianças de uma maneira geral. Isso serve para qualquer criança, mas provavelmente a gente vai começar, inclusive com coberturas de planos de saúde, nesses bebês de maior risco.
prematuros, cardiopatas, portadores de trissomias, ou seja, criança que tem mais risco de ser hospitalizada, recebe logo que nasce uma injeção desse anticorpo, dentro do berçário mesmo. E vai passar os 6 primeiros meses protegidos com mais de 85% da chance dele ser hospitalizado, com redução da chance de ser hospitalizado por VSR. Então é uma notícia maravilhosa, que a gente espera que seja utilizado para todas as crianças, mas vamos começar por esses grupos de maior vulnerabilidade, porque o VSR muda a vida dessas crianças. Uma coisa é você ter um bebê com T21 e com VSR, e outra coisa é sem VSR. Isso muda a qualidade dos primeiros anos de vida, o número de visitas ao serviço de saúde, o número de antibióticos que vai utilizar nos primeiros anos de vida, com complicações como pneumonias secundárias a esses chiados. Então, é algo que vai transformar, é um divisor de águas, ao meu ver, na condução aí desses pacientes com T21. Maravilhoso, né? O pessoal está curtindo as notícias. Fale mais, que mais que você queria falar? Teve uma mudança no rotavírus também, né? Esse período. Rotavírus teve. Na verdade, a gente já tinha uma recomendação antiga da Organização Mundial da Saúde, que a gente sempre falou, rotavírus você pode fazer até 3 meses e meio a primeira dose, e a segunda dose até menos de 8 meses, 7 meses e 29 dias. Porque não tinha muitos dados de segurança, a vacina podia fazer mal, podia levar um quadro de obstrução intestinal em crianças se você fizesse a vacina mais para frente. O que se demonstrou com muitos anos de acompanhamento nessas vacinas é que você tem uma segurança e uma tolerância para usar muito mais. Embora a diarreia seja, o risco de diarreia grave é muito maior no bebê pequeno, e, portanto, a gente tem que continuar vacinando aos 2 e 4 meses, se você, por acaso, alguma situação especial, perdeu a oportunidade de vacinar, a primeira dose hoje a gente está tolerando fazer até 1 ano de idade e a segunda dose até 2 anos de idade. Ou seja, a gente fica com uma margem para recuperar o atraso vacinal de crianças que perderam essa chance. Então, nasceu um prematuro, ficou lá 4 meses na UTI, né, Renato? Isso às vezes acontece. A gente dava alta para esse bebê, não conseguia fazer vacina de rotavírus, porque já tinha passado do limite máximo de idade. Agora a gente pode utilizar nesses grupos, quem teve uma cirurgia, quem perdeu a oportunidade de se vacinar, pode ser vacinado até mais para frente. Vacina extremamente segura e importante. A gente achou que mudamos aí o cenário de diarreia, o Brasil não tem mais diarreia? Tem sim, a gente interna muita criança ainda com diarreia desidratada no país. Muito bom, doutor Renato. Respondeu todas as nossas perguntas. Eu sabia que ia ser maravilhoso. Você vê que não entra nem muita pergunta da audiência, porque você dá uma aula, então não sobra dúvida, né? O pessoal só bate palma. Maravilhoso. Vamos pensar nas vacinas de uma maneira geral, né? A gente tem que lembrar que, em termos de instrumentos, de ferramenta de promoção de saúde, né, Renata? A gente faz tanta coisa, né? Você faz pediatria há muito tempo também. A gente fica orientando alimentação, fica orientando hábitos saudáveis, fica orientando chupeta, mamadeira, o sono da criança. Tudo isso a gente quer ver um indivíduo crescer independente, com saúde, sem sequelas, sem doenças crônicas, criar adultos que serão cidadãos independentes e que, obviamente, vão ser uma geração que vai viver muito mais que a gente. A gente cada vez mais entende que esses cuidados que começam lá no pré-natal, antes da mãe até engravidar, na dieta materna, no afastamento do cigarro, do álcool dessa gestante, de um parto com assistência adequada, da amamentação, e a vacinação é parte de uma estratégia de prevenir doenças no seu filho, de formar um adulto mais saudável. Então a gente não deve descuidar. Ninguém coloca uma vacina à disposição do seu filho, nem o Ministério, nem a Organização Mundial da Saúde, nem a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam vacinas que vão fazer mal para os seus filhos. Não faz sentido. Ninguém quer ver as crianças doentes, morrendo, sendo internadas, muito pelo contrário. As vacinas vêm para se somar todas essas estratégias que a gente fala no dia a dia como prevenção, para termos adultos saudáveis, autônomos, independentes, cidadãos. Eu costumo dizer que vacinas causam adultos, né? Esse é o principal efeito colateral das vacinas, são causar adultos. Então é esse. Perfeito, é isso mesmo. E olha, você contribui de maneira assim fantástica, trazendo essas informações, né? Em todos os meios de comunicação por onde você aparece.
Eu acho que esse é o nosso papel também como sociedade médica, levar informação certeira, de qualidade, porque hoje, com o advento das redes sociais, das mídias, você não sabe mais em quem acreditar. Tem É muita verdade. coisa que não está batendo. Eu crio na minha cabeça uma ideia que não está embasada em nada, e se eu for um bom comunicador, eu levo isso adiante, que é uma loucura. É Então, eu verdade. acho que o nosso papel, eu me sinto assim também, o nosso papel ele é muito importante na difusão mesmo dessas informações, e hoje te agradeço demais, de coração. A gente cumpriu um papel aqui bonito, porque você vê que não para de entre a gente, porque eles devem se comunicar pelos grupos, tal, que a gente está aqui. Pessoal, eu vou deixar a live gravada para que vocês assistam todas as dúvidas que vocês mandam diariamente. Estão aqui nessa live, podem ter certeza, assistam desde o começo. E queria te agradecer de coração, Renato, desejar um Feliz Natal para você e sua família, um 2025 de muito sucesso, mais ainda, né, com muitas vacinas aí para a gente proteger a molecada toda. E eu estou esperando aquele pratinho de comida lá que eu vou levar à sobremesa e você vai cozinhar o jantar Opa! aí, que a gente vai juntar uma galera médica. Vai ser um Vai ficar para prazer. Lógico, 2025, porque esse ano já não lógico. dá mais. Eu te agradeço, parabenizo, Renata, teu trabalho nas redes sociais. Eu te admiro demais e o seu trabalho. Parabéns por todo esse engajamento e a participação que você tem, tanto no teu consultório, na tua prática, como na Sociedade Brasileira de Pediatria também. É uma honra estar aqui com você, viu? De verdade. Que tem você que nos acompanhou aí. Um Feliz Natal, um ótimo ano novo. Que a gente tenha um 2025 com muita alegria, com muita saúde e com nossas crianças, né, cada vez mais saudáveis e vivendo bem, vivendo melhor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renato. Beijo, Beijo. Renata. Até a Tchau. próxima. Tchau.